Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos, unidos, em nome desse Mestre que nos ama tanto, conversar um pouquinho esta noite, justamente sobre a sua vinda à Terra há 2000 anos e seu nascimento, onde carinhosamente comemoramos no dia 25 de dezembro, essa data tão importante. Repetindo, que Jesus nos abençoe. Espero que todos estejam muito bem. E hoje não vamos ler o capítulo do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Hoje vamos fazer uma live especial de Natal e, de uma certa forma, um formato um pouquinho diferente, porque geralmente eu faço uma introdução mais ou menos longa e depois iniciamos a leitura. Hoje eu vou fazer uma introdução muito pequenininha e vamos ler uns 4, 5 capítulos pequenos, curtos também, do livro de Chico Xavier, psicografado por espíritos diversos. Então eu escolhi uma coleção de grandes espíritos iluminados sobre mensagens natalinas. O nome do livro é Antologia Mediúnica do Natal. Se eu não me engano, isso deve ter uns 40 anos, na nossa casa espírita, eu numa segunda-feira à noite, palestra do seu Arthur Nascimento, e no final da palestra sempre tinha sorteio de livros. Eu fui sorteado com este livro. Né? Se não me falha a memória, foi isso assim. Eu lembro que eu fui sorteado umas 2, 3 vezes. E um deles foi Antologia Mediúnica do Natal. O outro, com certeza, foi Sinal Verde, de André Luiz. E hoje, 40 anos depois, estou tendo a honra de ler alguns capítulos para todos nós, né? Porque com certeza já não lembrava de nada desse livro, e vamos crescer um pouquinho juntos dessa pequena leitura. Vou dar uma olhadinha. É isso mesmo, né, Albertinho? Ó, Albertinho também estava lá. Eu lembro que Albertinho, há 40 anos, ou um pouquinho menos, já conduzia as pessoas para tomar passe, né? Orientando na água fluidificada. Albertinho é das antigas que nem eu. Devedor também bastante que nem eu, né, Albertinho? Vamos dar uma olhadinha aqui quem já está conosco. Palmira, muito boa noite, Palmira. Seja bem-vinda, que Jesus lhe abençoe. Lorraine, tudo bom, Lorraine? Minha amiga. Estive com Lorraine segunda-feira. Segunda-feira tive a honra de fazer a palestra. E ela sempre lá ajudando também, né, Lorraine? Albertinho. Albertinho foi bem participativo nessa palestra. Albertinho estava lá no fundo do salão e eu fixava meu olhar nele ali e me ajudou bastante a manter a concentração, a linha de raciocínio. Obrigado, meu irmão, você me ajuda bastante. Marisa, outra minha parceira que me ajuda muito na segunda-feira, hein, Marisa? Obrigado, tá? Que Jesus abençoe você, sua família. Elizabeth, tudo bom, Elizabeth? Amanhã, se Deus quiser, estou no nosso grupinho de quinta, tá? Eu passei 2 semanas fora, mas estou retornando, se Deus quiser, amanhã. Maria Terezinha, muito boa noite. Jesus abençoe você, sua família, seu neto, que eu gosto tanto. Vilma, tudo bom, Vilma? Muito boa noite. Jesus lhe abençoe, bem-vinda. Doriane, tudo bom, Doriane? Ótima noite para você, sempre conosco aqui também, né? Que honra ter esse grupo que está sempre acompanhando as lives. Fico muito feliz, vocês me ajudam muito. Obrigado mesmo, tá? América, muito boa noite.
Silvia Orsini, muito boa noite também. Cláudia Barata, muito boa noite. Todos vocês muito bem-vindos. E as pessoas vão chegando e vão participando aqui do nosso encontro. Enfim, como eu estava dizendo, hoje a introdução vai ser simples, rapidinha, e vamos passar mais tempo na leitura desse livro, Antologia Mediúnica do Natal, que é tão importante na minha vida. E o que eu pensei em conversarmos nesses minutos iniciais? Falarmos sobre. Oi, Tereza, muito boa noite. Tereza aparecendo aí também. Falarmos sobre a vinda de Jesus. Porque em diversos momentos de nossas vidas, nós ficamos muito impactados, e é claro que temos que ficar impactados realmente, com a partida de Jesus. As horas finais, o Calvário, a crucificação, a Via Crucis, né? Todo aquele sofrimento, a traição de Judas, a prisão, né? O julgamento de maneira assim desleal. Então tudo isso nos mortifica e realmente é algo para marcar os nossos corações e, de alguma maneira, pensarmos muito bem como agimos, principalmente com aqueles que nos amam tanto. Porque a gente pensa nisso em Jesus, mas quantos outros, né, que se envolvem nas nossas vidas, né, que participam da nossa jornada, e somos às vezes desleais, somos ingratos, né? Nós precisamos trazer essas dores que aconteceram 2000 anos atrás para os dias atuais, para que isso jamais se repita. Mas se pararmos para analisar também o nascimento de Jesus, eu poderia apostar que o sofrimento do mestre foi muito maior. Você viver de maneira livre no plano espiritual e vir para a Terra, provavelmente é um baque, porque estamos, como eu disse, na liberdade plena para a prisão da carne, que é extremamente sagrada, extremamente educadora, mas é uma prisão. E agora imagina um espírito na dimensão de Jesus, uma consciência que se afiniza com a consciência do Criador, se afiniza com a divindade, que sintoniza com Deus. E aí acaba descendo para esse vale de lágrimas, usando uma expressão católica, e ter que passar por todas as privações físicas e morais que o nosso planeta azul impõe. Quanto tempo o mestre precisou para reduzir a sua luminosidade, justamente para não cegar os nossos olhos ainda viciados? Quantos anos Jesus precisou reduzir a sua resplandecência, justamente para se conectar a um corpo de carne? Não estamos falando de algo trivial. Por mais que não consigamos vislumbrar, mensurar perfeitamente a dimensão do fato, nós conseguimos intuir que foi um trabalho muito, muito grande de resignação, de humildade, para justamente conviver no meio de nós e exemplificar, porque a gente recorda as palavras maravilhosas do mestre, a gente quase que vê os passos dele na terra, mas tudo isso
só durou 2000 anos e durará por toda a eternidade nas consciências daqueles que vivem no nosso planeta, porque ele exemplificou. Ele não apenas disse qual o caminho a seguir, ele não apenas apontou a direção, ele trilhou o caminho para todos nós pudéssemos compreender e acreditar que era possível. E nesse momento que a gente conclui a abnegação profunda do Mestre, eu acho que ganhamos uma nova perspectiva. Eu acho que o Natal acaba ganhando um outro sentido para as nossas vidas. Porque não é apenas aquele momento de celebração, de festa, de reunião de família, e que é maravilhoso. Eu converso com meu filho e meu filho diz: é a época do ano que eu mais gosto. E eu também, eu sou muito festeiro, né? Então eu adoro reunir a família, bater papo, ficar conversando a madrugada inteira com os meus sobrinhos, com meus irmãos, minhas cunhadas, meu filho, minha esposa. Mas não é só isso que o Natal se resume. O Natal tem um significado também do convidado da noite, que é Jesus, o mais importante de todos. Ele é o dono da festa. E saber, compreender que esse momento foi o momento mais difícil de toda a sua trajetória. E eu não estou dizendo que as últimas horas do Mestre tenham sido fáceis. Não, foram muito difíceis. Não estou dizendo que os 33 anos da vida do Mestre tenham sido tranquilos, maravilhosos. Não, também não. Mas a preparação, esse ato de diminuir a sua energia para justamente, eu vou repetir, não nos cegar, não nos ferir, não nos humilhar. Realmente foi um ato de muita humildade. E com essa palavra humildade e uma segunda palavrinha, renúncia, nós vamos iniciar a leitura do primeiro texto da noite, que se chama Jesus para o Homem, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, no livro Antologia Mediúnica do Natal. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Isso está em Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, na companhia dos gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos,
de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio. Um minuto. Mil desculpas, pessoal. De redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato dos ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se, para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do reino. Essa noite vai ser difícil, hein? E aí eu escolhi também um texto de André Luiz, porque se lembrarmos da nossa live, nós iniciamos a leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, então lemos, nessa primeira parte, um texto de Emmanuel. Depois lemos Nosso Lar, de André Luiz. E aí eu escolhi um texto de André Luiz. Vamos ver se vai ser mais fácil para eu ler. Divino Senhor, fez-se humilde servo da humanidade. Pastor Supremo nasceu na manjedoura singela. Ungido na providência, preferiu chegar ao planeta ao espesso manto da noite, para que o mundo lhe não visse a corte celestial. Eu achei isso tão poético, porque um ser realmente angelical e preferiu chegar assim de maneira anônima à noite, justamente para que o mundo não percebesse a sua grandiosidade. Isso é uma humildade. Ele não nasceu num palácio, nasceu realmente num ambiente muito simples, muito humilde. Orientador nas esferas resplandecentes, rejubilou-se na casinha rústica de Nazaré. Construtor do orbe terrestre, ele, o arquiteto do nosso planeta, manejou serrotes anônimos de uma carpintaria desconhecida. E aí você vê o nível da humildade. Ele, o governador do planeta, o construtor desse nosso orbe azul, trabalhou anos e anos como carpinteiro, justamente esperando chegar o momento do seu ministério. Prometido dos profetas, escolheu a simplicidade para instituir o reino de Deus. Enviado às nações, preferiu conversar com os doutores na condição de criança. Isso eu achei tão bonito, porque a capacidade cognitiva de Jesus, tão superior a todos nós, e ele aproveitou o momento da infância para conversar a respeito das leis do Antigo Testamento com os doutores religiosos no templo. Ele, criança,
conversou com o pessoal, justamente para que a conversa estivesse não no mesmo nível, mas que ele não estivesse ainda na forma plena de adulto, tão superior. Luzeiro das Almas consagrou longos anos à preparação e à meditação, a fim de ensinar às criaturas o caminho da redenção. Verbo sagrado do princípio. Quando a gente começa a ler a Bíblia, os evangelhos, principalmente o de João, no início era o Verbo e o Verbo se fez carne. Então João associa Jesus ao Verbo Criador, a Deus, a divindade. E ele, Verbo sagrado do princípio, submeteu-se à limitação da palavra humana para iluminar o mundo. Ele veio e se utilizou da nossa linguagem limitada para nos ensinar. Que exemplo de humildade! Sábio dos sábios, valeu-se de pescadores pobres e simples para transmitir aos homens a divina mensagem. Quantas vezes nós valorizamos o intelecto, a sabedoria, o conhecimento, as letras, os livros? Jesus foi naqueles homens mais simples, mais rudes, e ali ele plantou o evangelho, sabendo que é nesse coração, o coração da humildade, que o terreno fértil recebe de maneira apropriada a semente do evangelho. Majestade celeste conviveu com infelizes e desalentados da sorte. Príncipe do bem, não desdenhou as vítimas do mal, amparando mulheres desventuradas e sentando-se à mesa de pecadores envilecidos. A bondade encarnada, e ele se misturou com todos nós. Instrutor de entidades angélicas, o professor dos anjos, andou com a multidão de leprosos, estropiados e cegos de todos os matizes. Administrador da terra, ensinou respeito a César, consagrando a ordem e santificação à hierarquia. Isso foi tão profundo para mim. O nosso governador, o administrador do nosso planeta, ele ensinou que devemos dar a César o que é de César, o respeito à hierarquia, o respeito à ordem. Isso é muito profundo. Como André Luiz realmente é maravilhoso. Benfeitor das criaturas, recebeu a calúnia, o ridículo, a ironia, o desprezo público, a prisão dolorosa e o inquérito descabido. Amigo fiel, viu-se sozinho no extremo testemunho, abandonado por quase todos. Juiz incorruptível, não reclamou contra os falsos julgamentos de sua obra. Advogado do mundo, acolheu a cruz injuriosa. A cruz injuriosa, num julgamento falso, ilegal, imoral. Ministro divino da palavra, adotou o silêncio ante a ignorância de seus perseguidores. Dono do poder, rogou perdão para os próprios algozes. Médico sublime, suportou chagas sanguinolentas. Jardineiro de flores eternas, foi coroado de espinhos cruéis. Poesias duras de André Luiz, muito duras, mas que são necessárias para compreendermos o sofrimento de Jesus,
quão importante é aceitarmos o seu Evangelho, porque ele sofreu por nós e devemos receber essa dádiva por ele. Companheiro generoso, recebeu açoites e bofetadas. Condutor da vida, aceitou o crucifixo entre ladrões. Emissário do Pai, manteve-se fiel a Deus até o fim. Mensageiro da luz imortal, escolheu o coração amoroso e renovado de Madalena para espalhar na terra as primeiras alegrias da ressurreição. Mordomo dos bens eternos, em precisando de alguém para colaborar com os seus seguidores sinceros, busca Saulo de Tarso, o perseguidor, e transforma-o no amigo incondicional. Coordenador da evolução terrestre, necessitando de trabalhadores para as missões especializadas, procura Ananias na fé, os Estevãos do trabalho e os Barnabés anônimos da cooperação. Missionário infatigável da redenção humana, foi sempre e ainda é o maior servidor dos homens de todos os tempos e civilizações da Terra. E para finalizar, recordando o Mestre Divino, convertamo-nos ao seu Evangelho de amor, para que a sua luz nasça na manjedoura de nossos corações pobres e humildes. E edificados no seu exemplo, abracemos a cruz de nossos preciosos testemunhos, marchando ao encontro do Senhor no iluminado país da ressurreição eterna. Também no livro Antologia Mediúnica do Natal. Estou vendo que minha amiga Socorro chegou. Socorro, muito bem-vinda. Um grande beijo no seu coração. Que Jesus ilumine, tá? Vamos agora, então, a um pequeno poema de Casimiro Cunha. Meu amigo, não te esqueça, pelo Natal de Jesus, de cultivar, na lembrança, a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração cheia de fé e de amor, por quem passa sobre a terra, encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe, sem o afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo sem os carinhos de um pai. Mas escuta, não te esqueças, na doce revelação, que Jesus deve nascer no altar do teu coração. Casimiro Cunha. E claro que eu escolhi uma também do nosso querido Bezerra de Menezes, que está no capítulo 46, também desse livro maravilhoso. Sempre que te decidas a concretizar ideias e planos na exaltação do bem, recorda que Jesus, o governador da terra, começou o apostolado da redenção humana no obscuro recanto da estrebaria. O nosso Salvador não começou em palácios, foi ser chamado Rei dos Reis na Idade Média, numa tentativa de transformá-lo em a realeza dos homens. Mas Jesus sempre esteve na humildade, na simplicidade. Sua realeza é espiritual, jamais humana. Arlindo Costa, Espírito. Repara a manjedoura pequenina, e entenderás na bênção que te invade, que Jesus nos impele à disciplina pelo rude caminho da humildade. E Eurípides Barçanufo, quando te sentires tão infortunado e tão pobre que não possas ajudar aos mais pobres e mais infortunados que tu mesmo, lembra-te de que, que o Senhor, relegado ao abandono e à carência no estábulo humilde, era louvado nas vozes dos anjos e marcado no céu pela luz de uma estrela. Então, toda vez que nos sentirmos assim muito para baixo, vamos recordar que o maior de todos estava sempre
refletindo a sua humildade maravilhosa. E sempre ajudou a humanidade inteira. E para finalizar, eu escolhi Irmão X, que para quem não sabe é o pseudônimo de Humberto de Campos, para a crônica do Natal. Desde a ascensão de Herodes o Grande, que se fizera rei com o apoio dos romanos, não se falava na Palestina senão no Salvador, que viria enfim. Mais forte que Moisés, mais sábio que Salomão, mais suave que Davi, chegaria em suntuoso carro de triunfo para estender sobre a terra as leis do povo escolhido. Que incompreensão das Escrituras, né? Achando que Jesus, o Messias, o escolhido, seria um líder terreno. Mas não, Jesus, um líder espiritual, onde a matéria não faz sentido. Por isso, os judeus prestigiosos, descendentes das 12 tribos, preparavam-lhe oferendas em várias nações do mundo. Velhas profecias eram lidas e comentadas na Fenícia e na Síria, na Etiópia e no Egito. Dos confins do Mar Morto às terras de Abilena, tumultuavam notícias da suspirada reforma. E mãos hábeis preparavam com devotamento e carinho o advento do Redentor. Castiçais de ouro e prata eram burilados em Cesareia. Tapetes primorosos eram tecidos em Damasco. Vasos finos eram importados de Roma. Perfumes raros eram trazidos de remotos rincões da Pérsia. Negociantes habituados à cobiça cediam verdadeiras fortunas ao Templo de Jerusalém, após ouvirem as predições dos sacerdotes e filhos tostados, deserto vinham de longe trazer ao santuário da raça a contribuição espontânea com que desejavam formar nas homenagens ao celeste renovador. Tudo era febre de expectação e ansiedade. Palácios eram reconstruídos, pomares e vinhas surgiam cuidadosamente podados. Touros e carneiros, cabras e pombos eram tratados com esmero para o regozijo esperado. Entretanto, o emissário divino desce ao mundo na sombra espessa da noite. Das torres e dos montes, hebreus inteligentes recolhem a grata notícia. Uma estrela estranha rutila no firmamento. O enviado, porém, elege pequena manjedoura para seu berço de luz. Humildade. Milícias angelicais rejubilam-se em pleno céu. Mas nem príncipes, nem doutores, nem sábios e nem poderosos da terra lhe assistem à consagração comovente e sublime. São pastores humildes que se aproximam, estendendo-lhe os braços. Todos aqueles que aguardavam realmente um libertador material não conseguiram perceber na simplicidade a chegada do Mestre. Apenas os corações mais humildes ali foram capazes de enxergar a verdadeira luz que brilhava nos iluminando. Camponeses amigos trazem-lhe peles surradas. Mulheres pobres entregam-lhe gotas de leite alvo. E porque as vozes do céu se fazem ouvir, cristalinas e jubilosas, cantam eles também. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ali na estrebaria singela, então ele e o povo. E o povo com ele inicia uma nova era. É por isso que o Natal é a festa da bondade vitoriosa. Lembrando o Rei Divino que desceu da glória à manjedoura. Reparte com teu irmão tua alegria e tua esperança, teu pai, teu pão e tua veste. Então, lembrar de Jesus é repartir a nossa felicidade. E toda vez que repartimos uma felicidade, ela fica maior. Ela não é igual ao pão que você divide ao meio.
O sentimento quando repartirmos, o sentimento nobre quando repartirmos, ele aumenta. Recorda que ele, em sua divina magnificência, elegeu por primeiros amigos e benfeitores aqueles que no mundo nada possuíam para dar, além da pobreza ignorada e singela. Não importa sejas, por enquanto, terno e generoso para com o próximo somente um dia. Não importa se vai ser só no Natal. Pouco a pouco, aprenderás que o espírito do Natal deve reinar conosco em todas as horas de nossa vida. Mas precisamos iniciar esse processo. Um dia apenas. Daqui a pouco é um dia e meio. Daqui a pouco são 2 dias. E quem sabe, no futuro, a constância do bem em nossas ações. Então serás o irmão abnegado e fiel de todos, porque em cada manhã ouvirás uma voz do céu a sussurrar-te sutil: Jesus nasceu, Jesus nasceu. E o Mestre do amor terá realmente nascido em teu coração para viver contigo eternamente. E assim, pessoal, nós chegamos ao final dessa nossa pequena live de Natal, nesse nosso momento especial de final de ano, justamente porque se fazemos parte do nosso celeiro de luz, do nosso centro espírita Nair Montes de Castro, se somos filhos adotados por seu Pedro e Dona Nair, acima de tudo, somos filhos deste Mestre que é Jesus, o verdadeiro dono do nosso centro espírita, o verdadeiro guia de nossas vidas. E hoje, nessa noite abençoada, possamos unir os nossos corações a Ele, que representa o Criador na Terra. E se aqui estamos conversando sobre a transformação necessária de nossas vidas, é porque há 2000 anos nasceu em nosso planeta o Salvador. Vamos fazer a nossa prece? Nosso copinho de água, porque receberemos o presente que necessitamos. Às vezes aguardamos Papai Noel com as benesses materiais, mas hoje receberemos a saúde para os nossos corpos físicos e espirituais. Vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Então, como de costume, vamos fechar os nossos olhos e abrir os nossos corações. Há 2000 anos, a estrela de Belém brilhava, mostrando que o mundo estava diferente, informando que a história da humanidade havia se dividido em 2 partes. E a partir daquela noite abençoada, os corações dos homens começaram a receber de maneira
delicada, de maneira paciente. As gotas de remédio, cada um necessitava. Alguns puderam sorver doses maiores e aceleraram a cura. Outros, incapazes de perceber o bem da saúde, se negaram e desperdiçaram o líquido sagrado. Mas como o médico abnegado, o mestre não nos abandona, o médico das almas segue cuidando de cada um de nós até hoje e nos oferecendo diariamente as gotas sagradas do seu Evangelho para a nossa transformação. Assim, se ainda não alcançamos a saúde que tanto almejamos, não duvidemos da eficácia desse remédio, mas olhemos para a nossa rebeldia de paciente, de doente, que se nega à cura, e transformemos o nosso comportamento. Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado, pessoal. Eu fico muito honrado de fazer parte desse trabalho. Obrigado a todos e que tenhamos uma noite abençoada. Semana que vem, no dia 25, quarta-feira, não teremos a nossa live porque estarei viajando com a família, mas eu vou informando no nosso WhatsApp do nosso celeiro de luz quando será o retorno, tá? Eu tenho que ver quando eu vou voltar de viagem, mas eu acho que teremos umas 2, 3 semanas sem live. Mas eu informo direitinho, tá bom? Fiquemos com Jesus, fiquemos com José, fiquemos com Maria Santíssima nessa noite maravilhosa. Boa noite a todos e um ótimo Natal em família, com muito amor e com muita luz a cada um. Obrigado, pessoal.